Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse canal aqui, que nós vamos entender que o amor é importante, mas só o amor não basta. E eu gostaria de falar hoje das duas séries que estão no Netflix, nesse momento que eu tô falando com você, que é a série da Rainha Charlotte e a série de Bridgerton, que são 2 temporadas, né? Rainha Charlotte 1. Nestes casos, para você ver como que quando as coisas não são ditas, elas já são ditas. Por quê? Porque cada pessoa com o seu grau de consciência, com o seu mapa mental, com a sua realidade, ela lê, né? E todos nós tivemos um antepassado que viveu nesse período histórico. Pode não ter sido na Inglaterra exatamente, mas todos passaram por esse período histórico, né? E geralmente quando a gente passa por algum período histórico, a consciência, o planeta tem uma consciência, porque tem alguns tipos de necessidade, então tá de uma certa forma conectado. Por exemplo, no da Rainha Charlotte e na constelação sistêmica, nós dizemos assim, que uma das piores coisas para ter na família são os segredos. Por quê? Porque os segredos a gente capta nesse campo mórfico as sensações, os sentimentos, mas a gente não sabe o que é. Ai, minha mãe ficou brava, não quero que isso aconteça, eu tomo partido de um de outro e as coisas não são ditas. Por exemplo, no da Rainha Charlotte, ela se casou e se você vai ver no momento, eu vou usar o filme, tá? As cenas, não exatamente se aconteceu isso na vida real, né? Enfim, lá na Inglaterra. O que acontece? Ela se apaixonou pelo rei. E quando eles se casaram, que eles foram para a noite de núpcias, né? Porque toda uma expectativa, o rei, detentor de um segredo, largou ela numa casa e foi para um outro lugar. O que a rainha pensou? Você viu que o silêncio foi dito algo? O que ela disse? Ela pensou, eu não sou suficiente, eu fiz alguma coisa de errado. E aquilo lá começou a causar um mal-estar no casal, mesmo se amando. O que aconteceu? Quando ela descobriu que ele tinha uma particularidade mental, ela escolheu ficar. Por quê? Porque quando nós sabemos o porquê do outro, é muito mais fácil entender, é muito mais fácil colaborar. Mas existem, e nessas três séries, né? São 2 séries, uma com 2 temporadas, a gente vai ver que o tá na dor é difícil, né? Porque o rei tem uma condição mental precária, né? Precário que eu posso falar assim, imagina como que vai abalar o reinado todo, vai abalar a realeza. Então se escondeu da rainha, por isso que foi pegar uma pessoa longe, né? Porque o tempo inteiro assim, por que foi uma pessoa longe? Por que foi uma pessoa de uma cor diferente, que, né, que tinha um momento diferente lá na sociedade? Mas na hora que ela entende que a dor dele, que é a dor dessa saúde mental, o que ela faz? Ela escolhe ficar. E aí tem um outro momento na Bridgerton, que é uma família, né? Que não sei se que é a continuidade da Rainha Charlotte. É uma família, que é o sobrenome de uma família, e uma temporada fala do casamento da filha e da segunda temporada do filho. Mas ambas temporadas vai ver que toda a trama acontece da dor de um trauma. Por exemplo, quando a Daphne casa com o Duque, se apaixona pelo Duque, primeiro que ele tá irresistível, porque ele grita para todos os ventos que não quer se casar, que presta atenção nisso. Às vezes as pessoas dizem o que elas dizem não é, porque se fosse a linguagem coerente com a dor, se curava. Então o que acontece? As pessoas nas suas dores, elas fazem uma carapaça, defende a carapaça para não entrar em contato com a dor, porque é vergonhoso, porque é dolorido, porque é uma sensação de morte em vida. O que aconteceu com esse rapaz?
quando criança, a mãe morreu no parto, e o pai, muito exigente, o rejeitou o tempo inteiro, até o leito de morte. E no leito de morte, o que o pai falou pra ele? Eu me orgulho muito de você. Por muitas vezes, a ideia que nós compramos do nosso pai, principalmente, ou dos nossos pais, não condiz com o que eles sentem. Condiz com o que eles dão conta de falar ou de não falar, e a gente deduz. Que eu até brinco assim, que bilhete errado que a gente tá comprando. Por exemplo, esse menino, o pai, ele sempre vem tentando ser validado, sendo melhor na nota, melhor na música, melhor em tudo, tanto que ele era muito talentoso, para ter uma necessidade de aprovação, uma validação de amor do pai. E o que aconteceu? O pai, as ações do pai, você fazia se sentir ignorado, traumatizado. E o que ele fez no leito de morte? Ele prometeu pro pai, que ele, a partir dele, ele acabaria com a dinastia do pai. E hoje não é diferente, tá? Não é porque não tem títulos para passar de uma família para outra, né? Tipo de nobreza, mas o fluxo da vida é passando a vida para frente. É sim uma forma de punição inconsciente, não dando continuidade, extravando esse fluxo da vida. Então, esse fluxo da vida na constelação, a gente diz que é um trauma, onde falta o amor dá um trauma. Isso é uma fala de Bert Hellinger. E nas constelações a gente vê que uma das piores coisas que tem na família são os segredos. Por quê? Porque é muito dolorido. Geralmente um segredo não mexe só com uma pessoa. E se a gente vê no contexto dessa série, você vai ver que tem por exemplo, teve uma dama, né, dama da rainha, que o marido faleceu e ela achava que era viver o relacionamento sexual daquela forma mesmo, mas ela se apaixona por um cara casado. Então, assim, é as dinâmicas das famílias, dos seres humanos. Não tô dizendo o que é certo ou o que é errado, porque até hoje tem cultura que é poligâmica. Pode ter 4 mulheres, desde que trata todas iguais, dê as mesmas condições para as 4. Tem outras que é monogâmicas. Tem outra parte da sociedade que é celibato. O que é certo e o que é errado? Então eu não tô aqui para julgar, tá bom? Mas nós vamos analisar que nas decisões de um casal existem várias questões. Existe sim atração sexual, existe sim atração intelectual, existe sim o amor. Às vezes as pessoas amam a distância e passam uma vida nesse amor, né, sem concretizar. Então essa dinâmica do casal é desde sempre a gente quer ser amado, desde sempre. Só que às vezes, foi no caso do Duque e da Daphne, que quando ele encontrou, né, deparou, se eu estiver falando o nome errado, mas vocês vão liga a história. Eles encontraram um amor, mas o que acontece? O nosso inconsciente, as nossas emoções, elas ficam guardadas na mesma caixinha. Então, quando eu acesso a raiva, quando eu acesso o amor, às vezes o amor vem com dor. Se esse rapaz, né, conseguisse amar, ele amava. Ela, né, que se ele baixasse as barreiras e amasse ela, o que aconteceria? Ele acessaria a dor. Por quê? Porque ele era a mesma caixinha do amor do pai, entendeu? Então, o que acontece? E no leito de morte, ele jurou pro pai que ele seria a última descendência da linhagem desse homem. Porque para esse homem ter filhos, ter descendentes era muito importante. Então, o que aconteceu? Na hora que o Duque assumiu, né, esse título primeiro, que olha como que a vida é esperta. Você negou o pai, então o título vai para você. Por quê? Porque você é seu pai. Né? Não é que você é seu pai, seu pai faz parte de você. Então, seu pai foi o Duque, parte para você, né? Nesse momento, todo mundo olha achando que ele era um mulherengo, que ele não queria se casar. Mas na verdade ele não queria se casar. Por quê? Porque se ele se casasse, ele teria que privar uma mulher
de ter filhos. E ele sabia como era importante, mesmo porque ele queria inconscientemente. Então ele não faria mal para uma mulher nesse ponto. Então o que ele fez? Ele fazia todo mundo acreditar que ele tinha um coração de coco seco, que não queria nada da vida, mas a vida bate na nossa costa e fala assim: deixa eu ver se é verdade, posso te provar? E o que aconteceu? Como só o amor não basta, eles quase não ficaram juntos. Por quê? Porque ele não conseguia acessar essa dor nem para contar o segredo para ela. Nesse momento, não parecia um segredo, por exemplo, como se fosse uma traição, uma tragédia, uma enganação. Simplesmente foi uma promessa que poderia ser quebrada em qualquer momento. Só que ele foi uma promessa muito forte em cima de uma dor. E ele não conseguia falar. Por quê? Porque se ele falasse, ele cessaria e quem sabe poderia entrar num perdão. E ele continuou convivendo. Por amor, quase eles desistiram, porque é difícil a parte, porque sempre tem uma parte mais curada. E a menina, ela tinha uma família. Por que ela sabia viver com amor? Porque ela tinha uma família, viu os pais crescendo com amor. Né? Um pai mais e uma mãe mais equilibrada relacionalmente, não madura sentimentalmente, no sentido que assim, eles tinham alguns tabus de falar da lua de mel, para falar de como era um relacionamento, porque parecia tudo muito lindo, né? E os filhos crescem com esses segredos fora da realidade. E aí o que acontece? A maior parte dos adultos, nós crescemos por tentativa e erro. Nós crescemos por sobrevivência. E muitas vezes não condiz com a realidade, né? Porque, eu vou ver uma realidade, vai lá e assiste o filme, pô, não é a realidade? Será? Ou então a gente vai pegando fragmentos de conversas com os amigos, de algum workshop, alguma coisa. Mas na vivência, a gente vê se consegue ou não. E não adiantava o que essa menina fazia, ele estava irredutível. Tanto que, para não ter um escândalo, né? Porque se encontrasse um homem e uma mulher juntos naquela época, ele teria que casar. Então, assim, ele praticamente forçou a ter esse encontro, porque ele queria se casar. Então, o que acontece? Sistemicamente, a vida vai acontecer. E ela vai te direcionando para o fluxo da vida. Mesmo que a gente não queira, ela faz o melhor dela por nós. Até que essa menina, por amor e por não desistir, a vida começa a dar pistas pra gente. E ela entendeu que ele não queria ter filhos por amor, pela dor, né, desse pai. Só que até ela chegar a essa conclusão, ela já se sentiu enganada, já se sentiu maltratada, já se sentiu rejeitada, já se sentiu abandonada e rejeitada na sua intimidade. E assim, muita coisa aconteceu por causa de um segredo. Até que ele resolveu, ela amando esse homem, no tempo dele, ela resolveu conversando, e é uma decisão do casal, do seguinte, é decisão, por exemplo, minha e com a pessoa que eu me relaciono, eu tenho, como que eu posso falar? Eu posso decidir amar ele e ser feliz comigo. Não que ele precisa me fazer feliz, mas que eu vou fazer ele feliz e eu vou amar independente do que ele fizer. Porque ali, por exemplo, não tinha uma questão de rejeição, de abandono, mas não tinha questões de violência, né, umas coisas mais graves que aí a gente precisa conversar no particular. Mas quando ela decide por amor, quando a gente decide por amor não desistir, não é que vai acontecer já, mas a mágica começa a acontecer. A gente começa a se sentir cuidado. E aí, eles acabaram ficando juntos e tendo um filho. Na segunda temporada, foi a vez do irmão dela, né? Que na primeira temporada ele era um bom vivant, né? E aí ele se encontra com uma mulher que é exatamente ele. E qual que era a dor dela? Pelos dois ter perdido o pai e os dois serem os mais velhos, o que eles acharam? Eles compraram a ideia de algo que não foi dito,
né? Mas eles leram que eu não mereço ser feliz. Eu mereço fazer todo mundo feliz, mesmo que nunca chegue a minha vez. Tanto que essa menina, né, que era uma mulher vinda da Índia, Sharma, acho que é o sobrenome dela, que tanto que nem no meio do caminho que falam que ela é a Kate, mas até então ela só tem sobrenome, então ela só é a família dela, né? E ela nem sabe quem ela é. Mesmo ela sabendo do amor, tudo, né? O que que acontece? Ela quer fazer a irmã feliz. Mesmo se negando. Quantas vezes a gente faz isso pelo outro? Quem é você? Às vezes o amor tá aqui na frente. O que a gente faz? A gente pega esse amor e dá de bandeja pra outra pessoa. E aí o que acontece? A dor dos dois de ter perdido a família, por exemplo, ela perdeu a mãe e o pai, de em algum momento leu, eu não mereço. Mesmo. E aí o que acontece? Eu quero, mas eu nunca vou aceitar. Isso é um grau de punição. Ela merece? Claro que ela merece. Então o que que acontece? Ali ela dava dor no outro, porque o outro também amava ela. E eu não aceito o que a vida tem pra me dar. E por muitas vezes a gente fala isso. Aí o que acontece? Aí as pessoas entram em relacionamentos abusivos, porque acredita que merece ser punido, acha que de alguma forma, separação, por causa da separação dos pais, porque a mãe traiu, porque não sei o que, não sobreviveu, eu sou culpado, então por eu ser culpado eu vou me punir não tendo uma família. Então isso é tão inconsciente que a gente vai machucando os outros e vai afastando o amor da gente. Então, nesse caso, claro que o enredo é incrível e nenhum ficou sem a pessoa amada, né? Mas essa luta. E a vida, mais uma vez, foi esperta, né? Dando instintos, dando momentos e dando pessoas ao redor. Mas nada impede de fazer uma pequena bagunça, né? Nossa, a irmã queria casar com esse porque ela era bem cuidada, mas não porque ela era amada ou amava. Em compensação, a irmã, né, a irmã caçula, que era uma joinha rara, mas a irmã mais velha é aquele amor de alma. Então fica a reflexão. Nesse caso, nessa segunda temporada do Bridgerton, quase eles não ficaram juntos. Então, quantas vezes você deixou passar alguém? Ou você não deixa chegar alguém perto? Ou a pessoa tá, até com quem você tá, ela tá desenvolvendo um amor, tentando se expressar e você não sabe por que você trata mal. Ou você não sabe por que o outro trata mal. Por exemplo, meu pai, ele quando eu era criança, eu achava que ele me odiava, porque ele só gritava, ele só falava umas coisas, sabe, tipo, que não me acalentavam. E ele viajava pro interior do Mato Grosso dando aula. E alguma vez, quando ele voltou, e eu acho que eu fui buscar ele na faculdade para levar para casa, né? Uma professora falou assim: você que é o tesourinho dele? Ela falou: e seu pai te ama muito. Então o que que acontece? Às vezes a pessoa não tem. Tô falando de um pai, mas pode também ser. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eu tive um namorado que ele ficava muito bravo, ele era grosso, e ele falava pra mim assim: eu tô te tratando mal porque eu tô chateado. Nem era minha culpa. Mas pelas dores emocionais da família, pelas dores emocionais do que tá vivendo, pelas dores emocionais de não conseguir resolver, né? Porque se eu não tô resolvendo é porque eu tô na minha criança. Eu preciso tomar o meu lugar como adulto, sim, controlar minhas emoções e falar, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, e olhar o cenário, porque quem tá ao redor vê o cenário, que, por exemplo, nessa segunda temporada de Bridgerton, a dama de honra da rainha, né, que já é uma senhora, ela viu o contexto.
mas ela não podia fazer nada. Por quê? Porque o arbítrio é da pessoa. Então, algumas pessoas ao redor, elas vão entender aquela energia, aquele campo sistêmico. Mas entre amar, ser curado e aceitar amar e aceitar o outro te amar, só o amor não basta. Ainda bem que nessas temporadas, nessas séries, as pessoas ficaram juntas. Mais na sua vida. E mais no nosso sistema familiar. Quantas vezes a gente vê uma parte de uma música que diz assim, se eu não me engano é Rick Renner, que fala que tinha uma pessoa que ia se casar, o rapaz gostava muito dela, e ele nunca falou. E quando ele ficou sabendo que ela ia se casar, ela mandou o convite de casamento para ele e falou assim, num cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso, eu tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Quantas vezes isso tem no nosso sistema? Quantas vezes você amou uma pessoa e ela se foi, não deu certo, porque ela estava envolvida ainda na família de origem, nas dores, na punição do pai, porque o pai não foi suficiente, ainda tá buscando o amor, a validação, e isso tem N consequências, sabe? Tipo, na sexualidade, tanto, né, em gênero, enfim. Então não dá pra julgar. Simplesmente amar. E isso não impede dessas dores ficarem mais profundas. E aí o que acontece? E é muito mesmo, hoje eu gravando esse vídeo, em 2023, é muito comum as pessoas se casarem porque é agradável, porque é um bom homem. Não exatamente com a pessoa que é a pergunta que eu sempre faço. Se você pudesse escolher qualquer homem na vida ou qualquer mulher na vida, você escolheria com quem você tá? Pasme. A maior parte das pessoas fala não. Mas eu tô seguro. Mas ele não me bate. Mas ele não me trai. Ele não faz sexo comigo como eu gostaria. Mas ele divide as contas. Ele é bom com a minha filha. Mas eu não acredito que eu vou ter um amor. Mas, no fundo, eu acho que eu não sou digna de ser amada. Aí a gente vai arranjando relacionamentos abusivos, relacionamentos que vão terminar, relacionamentos que não vão nem começar, relacionamento que eu preciso ser forte, relacionamento onde o outro precisa mais de mim, onde eu preciso ter uma dependência do outro. Porque a gente deixa essas dores emocionais nos carregarem. Para finalizar esse vídeo, eu desejo que a sua vida de quem você conhece seja igual, se tem um drama, né, uma questão assim, que ela seja igual à série, que no final tenha muito amor, muito sexo, o início de uma família. Que também é independente, né, como mostra ali, independente se o casal é feliz, os filhos também têm uma leitura da vida. Se fez sentido, conta aqui pra mim, aqui nos comentários, o que você achou? Você conhece alguém que passa por um drama ainda em 2023? Que ainda tem essas tragédias, tipo, meus pais não vão gostar dele, o que vão achar? Eu desejo aquela pessoa, queria ter casado, mas eu não falei, casou com outro. Diz aqui. Se fez sentido esse vídeo, curte esse vídeo, manda pra alguém, se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa interessante, porque esse universo dos relacionamentos, que a gente, né, plagiando outra música, né, que é Eu Vou aos Céus com Você e ao Inferno também, né, então assim, é assim a vida no amor, que ao mesmo tempo nos leva pro paraíso, eles podem nos jogar com toda a força, né, pro nosso mais duro inferno, e vai oscilando, né? Então eu oro para que todo mundo que tá assistindo aqui, de verdade, um dia esteja
com o amor da sua vida, ou consiga amar o outro de uma certa forma que dobre o outro, e para ele se libertar dessas amarras da dor e aceitar ser amado, e que você possa aceitar ser amado, ser amada também, tá bom? Então, até o próximo vídeo.